Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, seu capítulo 139. Salmos, capítulo 139. Amém. Vamos junto? Senhor, Tu me sondas e conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Te louvo porque fizeste modo especial e admirável. Todas as obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós já Te sentimos em meio aos louvores. Nós já fomos tocados pelo Senhor em meio às orações. Quero Te pedir que nesse momento o Senhor venha se manifestar para nós através da Tua palavra. Nós acreditamos que existe algo que vai ser revelado, algo, Deus, que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. O que queremos pedir é que o Senhor fique à vontade, é que o Teu Espírito venha fluir e que nada seja capaz de impedir o que o Senhor deseja manifestar nessa manhã. Eu declaro agora em nome de Jesus, mentes cativas ao Senhor, corações como uma boa semente, que nada seja capaz de roubar aquilo que o Senhor deseja manifestar nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é um salmo de Davi. Davi, ele é muito conhecido por todos nós, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Nós já ouvimos algumas vezes algumas pessoas falarem que é devido à sua facilidade de se arrepender, à sua facilidade de se quebrantar. Nós já ouvimos diversas teorias do porquê Davi ser segundo um homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente perceber, Davi, ele era um homem muito íntimo de Deus, mesmo antes de ser conhecido. Porque a primeira vez que o nome de Davi é mencionado na palavra é quando o profeta Samuel vai até a casa do seu pai Jessé, ungido rei. Só que quando o profeta chega lá, que Jessé chama todos os seus filhos, que o profeta olha aqueles homens e acredita que um daqueles será o novo rei de Israel, Deus fala algo que é muito interessante. Deus fala assim: eu já separei para mim um homem segundo o meu coração. Até esse momento, o nome de Davi não tinha aparecido ainda nas Escrituras. Só que Deus já observava Davi
antes dele ser conhecido. O lugar mais incrível para nós estarmos em Deus é no secreto. O lugar onde Ele nos conhece e nós somos conhecidos por Ele é no secreto. Por mais que aparentemente os seus irmãos tivessem características que levassem o profeta a acreditar que seria um deles o futuro rei, Deus não olha como nós olhamos. Deus não vê como a gente vê. E assim, no secreto, Davi produziu um relacionamento com Deus e para ele foi revelada muitas coisas. Eu acredito que um dos motivos de Davi ser um homem segundo o coração de Deus é que Davi conseguiu entender uma boa parte da mente do Senhor, dos seus atributos, muito antes de ser revelado para nós. Muito antes de Jesus vir e trilhar um caminho para que nós pudéssemos novamente estar em Deus, Davi já conseguia entrar na presença de Deus e desfrutar da sua presença. Davi já era capaz de dizer que não tinha outro bem além de Deus. Davi já era capaz de enxergar que mesmo que ele andasse pelo vale das sombras da morte, mesmo que os seus inimigos se levantassem para ele, ele não precisava temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E isso é incrível, porque ele se preocupava em agradar o coração de Deus. Isso antes de ser rei. Irmãos, eu acredito com muita força no meu coração que algumas pessoas estão sendo preparadas no secreto para viver coisas extraordinárias em Deus. Homens e mulheres segundo o coração do nosso Pai estão nesse momento dentro de casa, sentado em igrejas e produzindo essa relação no secreto e entendendo que Deus é o suficiente. E quando eu entendo essa suficiência de Deus na minha vida, eu começo a perceber que o importante não é mais aquilo que eu faço para Ele. O importante é aquilo que Ele pode se tornar para mim. E é essa revelação que Davi tinha. Passou por dificuldades, passou por dores, passou por lutas. E eu acredito que muitas vezes passou até por dúvidas. Se a gente pegar Saul quando é ungido, Saul senta no trono. Davi, quando é ungido, o que acontece com a vida daquele homem? Nada. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua pastoreando as ovelhas. E eu aprendo com isso que muitas vezes Deus derrama uma graça sobre a nossa vida. Muitas vezes o óleo é derramado sobre as nossas vidas, só que nós não vamos diretamente para o lugar que Deus quer nos colocar. Ele deseja que a gente construa esse caminho junto com Ele. Na última pregação que nós tivemos a oportunidade, eu falei sobre isso. Eu falei que Deus é tão incrível que Deus ele nos convida a construir um caminho que Ele já tem pronto para nós. Deus ele nos permite participar dos seus projetos, mesmo sabendo que Ele, em sua suficiência, pode fazer tudo sozinho. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que Davi conhecia. É um Deus que deseja se relacionar para você. É um Deus que deseja que você entenda que nele está tudo o que você precisa, irmãos. Mesmo essa oportunidade estando na nossa frente, muitas vezes nós teimamos em correr atrás de coisas que vão nos saciar, e nós colocamos essa expectativa em pessoas, e nós colocamos essa expectativa em coisas, e nós colocamos às vezes até em filhos, em pessoas que estão próximas, quando na verdade ninguém vai preencher o espaço que existe dentro de nós, se não for o Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai nos dar força para esperar que o momento certo venha e Deus nos coloque no lugar que Ele deseja que a gente esteja. O grande desafio é nós continuarmos acreditando. O grande desafio é nós continuarmos nesse caminho. É continuarmos desejando. É não permitir que as impossibilidades roubem da gente a nossa fé. É não permitir que aquilo que está acontecendo ao nosso redor influencie diretamente nessa relação que nós temos com o nosso Deus. E muitas vezes é isso que acontece.
Deus libera uma palavra, libera uma sentença, algo que já é real. Só que a gente, por não entender o tempo, por a gente não entender o processo, por querer que aconteça imediatamente, a gente resolve cortar caminho. E quando nós cortamos o caminho para aquilo que Deus tem para nós, ao contrário do que acontece no nosso dia a dia, quando nós cortamos caminho, nós chegamos mais rápido. Quando nós cortamos caminho para aquilo que Deus quer para nós, esse caminho se torna mais longe. E Davi não cortou esse caminho. Davi conseguia ver Deus como Pai. Davi conseguia se quebrantar na presença do nosso Deus. O que só seria possível para nós depois da ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus vem, quando Jesus se entrega, e hoje é um momento muito propício para nós falarmos sobre isso, porque nós viveremos um momento de ceia. Jesus não cria uma religião. Jesus, ele cria um caminho que nos leva de volta para Deus. Irmãos, o maior benefício que nós temos com a crucificação de Jesus é a possibilidade de voltarmos novamente para Deus. Agora existe um vivo, agora existe um novo caminho. O véu que separava o Santo dos Santos já não separa mais. A luz que estava apagada agora brilha. O templo que tipificava a presença do nosso Deus, ele entra em ruínas e agora nos é oferecida a possibilidade de nós experimentarmos desse Deus, de nós nos relacionarmos com Ele. Irmãos, isso é incrível. Eu não sei você, mas no meu Instagram, lá no YouTube, nos canais que eu vejo, tem me sido sugerido, muitas vezes, debate entre ateus e teólogos. Eu não sei se com você está acontecendo a mesma coisa. Eu não sei se é o famoso algoritmo, por aquilo que eu estou pesquisando, mas rotineiramente entra podcast, debate entre ateus e teólogos. E eu acho muito legal. A gente começa a perceber, ainda mais quando são pessoas muito inteligentes, a gente começa a perceber que na tentativa de explicar a não existência de Deus, sempre vai esbarrar em como a matéria foi criada. Porque se houve realmente um start inicial através de um design inteligente, se é Deus, segundo a palavra diz, haja luz, houve luz, essa explosão química, física e biológica, ainda hoje é a forma mais segura de entender o Big Bang. É um Deus que começou todas as coisas. A outra forma é acreditar que veio do acaso, através das poeiras cósmicas, quânticas, o mundo veio a surgir. Então o debate ele sempre gira nessas duas questões. Só que a gente começa a perceber que à medida que aqueles homens vão se aprofundando no debate, à medida que eles tentam explicar a existência e a não existência de Deus, chega um momento que nenhum dos dois consegue passar. Por quê? Porque Deus não consegue ser explicado. Deus ele não foi feito para ser explicado. O salmista vai dizer o quê? Experimentar e ver de que o Senhor é bom. Deus ele foi feito para ser experimentado. Eu consigo explicar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu consigo explicar um pouquinho dos seus atributos, daquilo que Ele deixou para que nós nos comunicássemos. Mas eu não consigo explicar Deus em sua totalidade. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu alguma coisa a Ele? Como que eu vou explicar algo que está além da minha inteligência, da minha compreensão? E a gente percebe que os debates sempre afunilam nesse local. Isaías, no capítulo 40, vai dizer que esse Deus, ele mede o mar com as suas mãos. Isaías vai dizer que esse Deus olha para as nações e vê como um pingo de água no mar, que para ele todas as nações são como nada. É um Deus poderoso que trouxe à existência aquilo que não existe,
que é capaz de, com apenas uma palavra, tornar qualquer coisa possível. E nós teimamos em querer explicar esse Deus, quando na verdade o que Ele deseja é que a gente venha desfrutar dele, é que a gente venha entrar com ousadia nesse lugar e entender aquilo que Ele pode ser para nós. Porque Ele pode ser o nosso Pai, e isso é fantástico. E é isso que Davi está dizendo aqui no capítulo 139. Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Não há para onde eu possa ir que a Sua presença não esteja lá. Ele está falando de um atributo de Deus, a onipresença. Irmãos, setembro, o mês da conscientização, como nós vamos falar, e com muitas pessoas que nós conversamos, que passam por algumas doenças psicossomáticas, elas falam que o grande problema é que elas se sentem sozinhas. O grande problema é que elas não conseguem enxergar uma rede de apoio, não conseguem se sentir amada, e muitas vezes até conseguem, mas não é o suficiente para, dentro delas, trazer esperança, trazer vida, trazer vontade de viver. Mas quando eu olho o salmista dizendo que existe um Deus que está olhando por nós, existe um Deus que, quando nós nos assentamos, quando nós levantamos, que em todo momento das nossas vidas Ele tem cuidado de nós, isso enche o nosso coração de esperança. Irmãos, a fé nesse Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se você perceber, nada vai trazer mais consequências positivas ou negativas na vida do ser humano igual a crença ou a descrença. Você acreditar ou não em Deus vai fazer total diferença na sua vida em todas as áreas. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós temos fé nele, o nosso comportamento moral, ele é modelado pelos princípios do Eterno. A nossa rede de relacionamento, a nossa postura ética, tudo isso é modelada quando eu tenho fé em Deus. Quando eu acredito que todas as sementes que eu estou lançando, elas podem produzir frutos doces ou amargos. Por entender isso, eu começo a fazer escolhas, eu começo a me comportar, eu começo a me posicionar de forma que seja possível eu colher frutos doces para aquilo que eu estou vivendo. E isso é incrível, irmãos. E é isso que Davi tenta mostrar para nós, que Deus não está indiferente àquilo que nós estamos vivendo. Me foi apresentado Deus muito novo. Minha avó, uma missionária, e eu, a vida toda, tive que lidar com um Deus muito punitivo. Um Deus que, se eu fizesse qualquer coisa errada, eu seria punido. Um Deus que, se eu tivesse com dor de cabeça, provavelmente tinha alguma coisa dentro de mim que teria que ser consertada. E chegou um tempo da minha vida que eu comecei a perceber que eu nunca conseguiria satisfazer os anseios do coração desse Deus. Então, se eu não conseguiria satisfazer os seus anseios, não fazia mais sentido eu estar em sua presença. Então, eu resolvi buscar minha vida longe, porque eu nunca seria aquilo que ele desejava. Até que um dia eu consegui entender que esse Pai, esse Deus que resolve se relacionar comigo, ele não era explicado por pessoas. Esse Deus, eu poderia aprender um pouco dele a partir do momento que eu me relacionasse com ele. E o grande problema de muitos de nós é que a ideia e a concepção que nós temos de Deus passa sempre por alguém. Nós não temos um relacionamento tão íntimo, tão próximo, para que ele se revele para nós e comece a mostrar quem verdadeiramente ele é. Então nós pegamos experiências frustrantes de pessoas e criamos um conceito sobre um Deus que frustra. Nós pegamos
momentos de dores de pessoas, então criamos um conceito de um Deus que fere. E se torna um Deus desconhecido para nós. E se torna um Deus que nós ouvimos, que nós sentimos, mas que nós não conhecemos. E por não conhecer, provavelmente eu não consigo acessar aquilo que está no coração dele para mim. É mais ou menos o que acontece em Atos, no seu capítulo 17. Quando Paulo chega na cidade de Atenas e ele começa a se enfurecer com uma idolatria que tinha naquele lugar, Grécia, o berço da idolatria. Então ele vai a caminho do Aerópago e ele começa a perceber que existia muitos altares a muitos deuses, e todos com nomes. Até que em um lugar estava escrito assim, em um altar estava escrito ao Deus desconhecido. E quando Paulo olha para aquele altar, ele recebe a revelação que aquele altar foi feito para o Senhor, mesmo que aqueles homens não conhecessem. E, irmãos, provavelmente, várias vezes, aqueles homens foram lá adorar aquele Deus, sacrificar aquele Deus, buscar de alguma forma agradar o seu coração. Só que por não conhecer aquele Deus, eles não conseguiam desfrutar de quem Ele é. E, irmãos, se nós não conhecermos Deus, se não tivermos a revelação de quem Ele pode ser para nós, nós não vamos desfrutar daquilo que Ele é. E provavelmente nós vamos entrar no lugar de culto, nós vamos sair no lugar de culto sem conhecê-lo. Mesmo nós tendo a possibilidade de conhecê-lo, porque Ele deseja se revelar a nós. E o mais incrível é isso. Se a gente pegar todos os outros pseudo-deuses, porque Deus só existe um, se nós pegarmos todas as outras divindades falsas, a gente vai perceber que a relação entre o seu servo e ele era uma relação de medo. Olha, eu tenho que fazer isso para ele não se enfurecer. Meu Deus, tem um terremoto? Então, caramba, eu tenho que fazer sacrificar, porque Deus deve estar furioso. Está relampejando, Thor está brabo. Vamos sacrificar para Thor. É sempre eu dando alguma coisa para que eu não fosse punido pela fúria desse Deus. Só que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele resolveu voluntariamente se apresentar a nós e nos escolheu para nós vivermos nele a totalidade da vida. E isso é incrível, irmãos. Porque o que pode se comparar a isso? A possibilidade de nós conhecermos e desfrutarmos desse Deus. Um Deus que é poderoso, um Deus que é sentimento, um Deus que é uma mente brilhante, criativa, um Deus que pode fazer qualquer coisa por nós, um Deus que nos escolheu para viver eternamente ao seu lado. Só que essa eternidade não começa quando nós morremos, essa eternidade não começa quando nós não estivermos mais nessa vida. A eternidade já começou para nós, discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós já podemos desfrutar dele aqui. E aonde nós estivermos, o que pode ser mais prazeroso que isso? Eu confesso que em nenhum lugar eu encontrei tamanha satisfação. Davi, no Salmo 139, ele rompe todos os paradigmas que existiam sobre Deus. E ele fala para nós coisas óbvias, alguns clichês que às vezes a gente não percebe, mas que é poderoso demais, sobre um Deus que nos conhece. Mesmo antes de nós deitarmos, quando nós nos levantamos. Aí vem algo que para mim é extraordinário. É um Deus que não trabalha em rebanho. É um Deus que trabalha de forma individual. A sua onipresença é capaz de vasculhar os nossos sentimentos, de quebrar as nossas emoções, de sentir as nossas dores, de não se tornar indiferente ao que nós estamos vivendo. Ele vem dizer que nós fomos eleitos nele, mesmo antes do ventre, porque enquanto os meus ossos eram tecidos no ventre da terra, o Senhor já me conhecia. Efésios vai dizer que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Jeremias, Deus se apresenta para ele e fala: olha, eu tenho um propósito para você, eu tenho um projeto para você, mas eu sou o menor da minha casa. E ele fala: olha, não diga que você é o menor da sua casa. Por quê? Não diga que você é jovem. Por quê? Porque antes de eu te gerar no ventre materno, eu já te conhecia. Irmãos, isso é incrível. Deus te conhece antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe. Olha esse Deus. Olha o que Ele pode ser para nós. Ele te projetou. Você não é obra do acaso. Você não está nessa vida de passagem. Existe um propósito de Deus para a sua vida que, se você não acessar, provavelmente você vai procurar em coisas, em pessoas, e não vai encontrar algo que te preencha. Você só vai viver esse propósito quando você estiver nesse lugar que Ele escolheu para você. Ah, mas olha a minha idade, pô. Eu já sou um pouco mais velho, Glautinho. Poxa, eu já fiz tantas escolhas erradas, eu já me relacionei, já quebrei princípios, já quebrei alianças. Olha a minha vida. Em todos esses momentos, Deus estava lá do seu lado e você não percebeu. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui no SEI, eu estava em um PG e me foi perguntado: quem é Deus para você? E eu queria te fazer essa pergunta: quem é Deus para você? E naquela hora eu fiquei um pouco assustado. Afinal, eu era novo na igreja. E eu comecei a falar: olha, Deus, nos momentos que eu tive medo, Ele foi meu protetor. Nos momentos que eu tive frio, Ele foi aquele que me aqueceu. Nos momentos de desespero, Ele acalmou a minha alma. Nas situações adversas que eu achava que não teriam mais caminhos, Ele foi o meu caminho. Só que eu nunca tinha percebido isso. E da onde que eu fui perceber? Foi quando eu tive a oportunidade de dar um testemunho numa outra igreja, e eu comecei a falar de alguns momentos que eu vivi na minha vida, na minha história. E enquanto eu falava, o Espírito ministrava no meu coração: nesse momento eu estava do seu lado e você não percebeu. Nesse momento eu estava com você e você não percebeu. Nesse momento eu te protegi e você não viu. E é assim que acontece conosco. Nós não percebemos. E por não perceber, nós tentamos fugir. Só que o salmista vai dizer para onde nós podemos ir, que vai fazer com que a gente se esconda de Deus. Muitas vezes nós fazemos igual Adão. Nós pecamos. E ao invés de ir até Ele e lançar sobre Ele as nossas culpas, nós queremos entrar nas florestas da nossa alma e nos esconder. E achar que se eu estiver nesse lugar escondidinho, Ele não vai ver, Ele não vai fazer nada. Para onde nós podemos ir, que Ele não vai nos alcançar? Nós teimamos igual Jonas. Quando um caminho é revelado, quando o destino é revelado, olha, você tem que ir para Nínive. Ele resolve ir para Tarso. Pô, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. Irmãos, nós podemos estar fugindo de Deus dentro da igreja. Nós podemos estar teimando e nos escondermos de Deus dentro da igreja. Isso acontece quando eu não tenho coragem de entrar na presença do meu pai e abrir meu coração para Ele. Há um tempo atrás, um jovem me procurou e falou: pô, pastor, cara, eu não me sinto à vontade. É como se eu não fizesse parte da igreja, sabe? Eu voltei, pô, mas assim, é tudo tão difícil, tudo tão arrastado. E eu virei para ele e falei assim: quanto tempo você ficou fora? Ele: uns 6 anos. E quanto tempo você voltou? Ele: uns 2 meses. Eu falei: cara, e você quer que seja rápido assim? Você quer que a sua relação com Deus seja instantânea?
O que você precisa é pegar esses sentimentos que estão em erupção dentro do seu coração e falar para ele: pô, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso. Cara, chegou a hora de sermos sinceros com Deus. Chegou a hora de começarmos a olhar para ele e falar: pô, Deus, cara, eu tenho vacilado. As pessoas acham que eu sou bonzinho, que eu sou legalzinho, mas o Senhor sabe quem eu sou. Para de fugir de Deus, cara. O que é mais incrível da vida de Davi é que ele tinha a capacidade de entrar nesse lugar e dizer: pô, vasculha a minha alma, vê se há em mim algum caminho mau. Ele tinha a capacidade de se autoexaminar. Ele tinha a capacidade de se quebrar, de se despir da sua coroa, da sua capa e se colocar numa posição de submissão total a Deus, de quebrantamento. Nós precisamos fazer isso ainda nesse tempo, irmãos. Nós somos muito bons de argumentações. Nós somos muito bons na manipulação. Nós somos muito bons em dar desculpas, em criar caminhos através das nossas palavras. Mas nada disso vale para Deus. A única coisa que Ele deseja é um coração contrito, um espírito quebrantado. É que a gente chegue perto dele e revele quem nós somos, mesmo Ele já sabendo, mesmo Ele já conhecendo. Esse é o nosso Deus. Difícil de explicar, né? Eu confesso que quando essa mensagem veio no meu coração, e ela veio anteontem à noite, e eu comecei a falar: Deus, como que eu vou falar sobre o Senhor para as pessoas? Porque assim, muitas vezes a gente chega lá e a gente fala algo que a gente estuda, que a gente lê, mas, cara, eu estou te procurando aqui, eu te vejo, mas eu não consigo te explicar. E o Espírito ministrou com o meu coração: meu tio, o que eu quero é que você me sinta, cara. O que eu quero é que o povo tenha vontade de me experimentar, de aprender de mim. Eu sou manso. Eu tenho batido em corações e a porta continua fechada. Tem pessoas que estão me procurando e eu estou buscando me revelar e as pessoas não veem. Diz para o povo que eu quero ser o Deus deles. Diz para o povo que eu estou acessível. Só que eles estão me buscando em tantos lugares que eu não estou. E por não entender isso, a gente acaba se frustrando. A gente se frustra com a vida, a gente se frustra com a gente mesmo. E a gente acha que a nossa dor, que a agonia que está na nossa alma, ela vai ser liberta quando a gente perder essa vida. Quando o que eu quero é que eles lancem sobre mim esse fardo. Há umas 2 semanas atrás, eu estava subindo ali a ponte da Praia do Siqueiro e eu vi um pequeno movimento e tinha um homem lá querendo se jogar. E eu confesso aos irmãos que eu passei direto. E eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar para ele? Já tem tanta gente lá. Eu não tenho o que falar. Eu vou falar o quê? E o Espírito falou comigo: olha, vai lá, para o seu carro longe e vai andando. E tinha a ciclovia e as pessoas tudo lá de cá. E eu vindo lá embaixo, andando. E eu me aproximando daquele homem, sem saber o que falar. Porque as pessoas já estavam falando óbvio: Jesus te ama, Jesus quer tirar da satisfação, deixa eu te levar para casa. O óbvio já estava sendo falado. Mas, muitas vezes, a gente está tão fechado em nossa dor que a gente não consegue ver aquilo que é simples.
E eu comecei a chegar, e ele falou, vai para outro lado. E eu encostei na mureta, assim, perto dele. E todo mundo falando, e eu quieto. Todo mundo falando, sai daí, deixa eu te levar para casa, qual é a sua dor? E eu quieto, por quê? E eu falei, Yuri, eu vou embora, cara. Porque toda hora ele olhava para mim. Pô, o cara veio lá de baixo andando e não fala nada. Eu falei, Yuri, eu vou embora, cara. Eu não posso fazer nada por você. Mas antes de ir, eu gostaria de orar. Você deixa eu orar com você? Ele balançou a cabeça. E sabe qual foi engraçado? Que quando eu comecei a orar, chegou um rapaz com a roupa do bombeiro que estava paisando e começou a gritar com ele. E naquele momento, eu falei, cara, eu vou continuar orando no meu pensamento, porque ele não vai ouvir mais. Eu falei, Deus, visita o coração do Yuri, pai. Vai no lugar que ninguém consegue acessar e faz alguma coisa. Abre uma porta de esperança. Abre um caminho, porque o que ele precisa é algo que livre ele da dor que ele está sentindo no coração. E quando nós começamos a orar, ele começou a acalmar. E ele começou a permitir que as pessoas chegassem mais próximas dele, até que uma pessoa agarrou ele. E eu virei as costas e fui embora. Todo mundo ali tentando orar. E eu falei para Deus, eu falei, cara, existem lugares da nossa alma que ninguém vai conseguir acessar. Existem lugares na alma de vocês que ninguém vai conseguir acessar. Vocês podem ir no melhor psicólogo, vocês podem ir no melhor psiquiatra, eles vão te ajudar, claro que vão. Mas, cara, se o Espírito Santo entrar nesse lugar, se você permitir que ele entre nesse lugar, a sua vida vai ser transformada. Não é porque nós somos bons. Eu não sou bom. É porque ele é um pai. E é esse pai que Davi achou. Chegou um momento que ele percebeu que era muito mais importante perder todo o reinado do que perder o Espírito Santo que estava dentro dele. Talvez esse seja o segredo de Davi. Ele preferia perder as coisas do que perder a pessoa. Nós temos perdido tantas coisas buscando onde traça, ferrugem corrói. E Deus está na nossa frente todos os dias, querendo se revelar para nós. Então, como ver Deus, louquinho? Como entender? Não sei. João 1 vai dizer que ninguém viu Deus. Mas também vai dizer, no seu versículo 14, no seu capítulo 14, quando Filipe indaga Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um. Eu sou o reflexo do Deus invisível. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. O amor dele por nós é tão grande que ele foi capaz de entregar seu único filho para morrer no nosso lugar. Essa é a pregação que muda vidas. E Jesus te ama o suficiente para morrer por você, levar sobre ele as suas culpas e ainda continuar te amando. Essa pregação mudou a história do mundo. Essa pregação levou homens a serem lançados na cova dos leões. Nero matou milhares de cristãos na cruz, queimados vivos, só porque eles acreditavam que Deus amou tanto eles, que entregou seu único filho. Pessoas foram decapitadas só porque acreditaram que Deus amou tanto eles, que entregou seu único filho.
Famílias inteiras foram queimadas e ainda são hoje, só porque acreditam que Deus ama eles. Por que nós temos tanta dificuldade em entender? Até quando nós vamos ficar procurando? Hoje nós vamos participar de um momento de ceia. Cumprir uma ordenança de Cristo. Isaías vai dizer no seu capítulo 53 que não houve quem cresça em sua pregação, que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um preço muito alto foi pago, irmãos. E o que o Espírito Santo deseja nessa manhã é que a gente entenda que ele pode ser suficiente para nós, que ele pode transformar a nossa história. E eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que foi feito. Porque nós não tínhamos nada para te oferecer, nós não temos nada para te oferecer. E mesmo assim, o Senhor voluntariamente resolveu nos amar. Quantas as vezes nós insistimos em correr para longe desse amor? Quantas vezes nós insistimos em ficar indiferentes, Pai, a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas nessa manhã, nós estamos aqui para te entregar essa adoração, para te pedir que verdadeiramente a gente consiga chegar perto do Senhor o suficiente para que nada mais importe nas nossas vidas. Quantas vezes isso foi real para algumas pessoas que estão aqui, Deus? Quantas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, Pai, um dia já estiveram nesse lugar, Deus, de entregar tudo ao Senhor, de se relacionar com o propósito que o Senhor estabeleceu, mas hoje a chama se esfriou, Deus. Deixamos, Pai, que aquilo que acontece ao nosso redor, colocamos expectativas em pessoas, colocamos, Pai, expectativas em instituições e nos frustramos. Mas nessa manhã, nós queremos novamente voltar para esse lugar, Pai. Ah, Deus, assim como o Senhor fez com os discípulos em Emaús, Deus, que essa palavra, ela queime em nossos corações, Pai. Que essa palavra seja, Deus, como um arauto dos céus e que nós possamos nos sentir tão atraídos pela Tua presença que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Porque essa é a característica de quem está perto do Senhor, Deus. A vida muda. O cenário, ele é transformado, Pai. Por quê? Porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Nós não fazemos o que nós fazíamos. Nós não escolhemos aquilo que eram escolhas, Pai. Tudo se fez novo. Faz tudo novo em nossa vida nessa manhã, Pai. Faz tudo novo na vida e nos corações de pessoas que nessa hora estão em cima de uma cama, Pai. Depressivas, buscando sentido para a vida, buscando algo que liberte o coração dessa angústia, Deus. Ah, Espírito Santo, faz de encontro a esses corações, Deus. Pessoas que estão com pensamentos de morte, Pai. Pessoas que querem colocar um fim na própria vida, Pai. E muitas já estão até decididas. Interfere, Deus. Interfere, Deus, por favor, Deus. Revele o seu coração para essas pessoas. Revele o seu amor para essas pessoas, Pai. Que elas possam olhar para a luz e ter, Deus, um fio de esperança. Porque o salmista vai dizer que trevas e luz para o Senhor são a mesma coisa. Então não importa o lugar mais escuro que a nossa alma esteja, para o Senhor não é nada, porque o Senhor pode mudar essa situação, Deus. Não permita, Pai, que esse mês de setembro nenhuma potestade,
nenhum principado haja, Deus, na cabeça e no coração das pessoas, Deus. Ah, Pai, que elas aceitam o convite de lançar sobre o Senhor o fardo, lançar sobre o Senhor, Deus, o peso, aprender mais de Ti, porque o Senhor é justo e manso de coração. Espírito Santo, nós queremos te pedir que o Senhor invada as casas, que o Senhor invada, Deus, os leitos de hospitais, que o Senhor invada, Deus, a vida dessas pessoas que não têm esperança, Pai. Ah, Deus, nós queremos agora, Pai, como autoridade espiritual que nos foi dada, de ser a igreja do Senhor, declarar que Cabo Frio pertence a Jesus Cristo, que o estado do Rio de Janeiro pertence a Jesus Cristo, que o Rio de Janeiro pertence a Jesus Cristo. Ah, Pai, que o Brasil pertence a Jesus Cristo, que as nações pertencem ao Senhor. E isso é o suficiente para nós descansarmos em Ti. Obrigado, Deus, porque a Sua palavra é como um refrigério para a nossa alma. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom, Deus, ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado e que nós não precisamos temer mal algum. Que setembro seja marcado na nossa vida como um mês onde nós experimentamos coisas extraordinárias em Deus. Um mês onde o Senhor colocou tudo no lugar dentro de nós e a partir de agora vai fazer através de nós. Ah, Pai, muito obrigado por essa manhã. Queremos te entregar o nosso resto de domingo. Queremos declarar, Deus, que viveremos uma tarde abençoada na Sua presença e logo mais nós estaremos aqui novamente para ouvir uma palavra dos céus sobre a nossa vida. Que o amor de Deus, que as Suas doces e boas consolações invadam a sua vida. Que aonde você colocar a planta dos seus pés, o nome do Senhor esteja com você. Que aonde você colocar as suas mãos, as prosperidades dos céus se tornem reais. Que aonde houver um decreto de enfermidade, de dor, que através do Espírito Santo você traga esperança. Meu querido, vai na paz, tenha o melhor mês da sua vida, vivendo tudo aquilo que Deus já separou para você. Você que pode, eu quero te convidar mais uma vez a erguer suas mãos e dar uma linda salva de palmas ao Senhor, a liberar uma palavra de agradecimento, de fé,